Sou Dalva, moro em Tangará da Serra, sou artesã e venho aqui para apresentar um pouco mais das técnicas do meu trabalho. Eu fui contemplada pelo edital 005 da Lei Aldir Blanc, pela Secretaria de Cultura e Turismo do meu município, aonde estarei nessa videoaula apresentando o meu trabalho, os meus conhecimentos, aonde cada um de vocês poderão estar confeccionando aí na sua casa. Vocês vão aprender a trabalhar com a saboneteira desde a colheita até a finalização da peça. Espero que todos gostem do nosso trabalho. Um dos primeiros passos para a gente confeccionar a nossa biojoia é conhecer a árvore e conhecer também quais as sementes que a gente vai trabalhar. Então hoje nós viemos aqui para apresentar para vocês a árvore na qual nós vamos trabalhar nessa videoaula. Esse aqui é um pé de saboneteira ou saponária, depende de cada região, como cada um conhece. Então lá em cima estão as sementes para a gente fazer, que a gente vai coletar para fazer a biojoia. E o importante é vocês coletarem sempre as sementes que já estejam caídas no chão, que aí a natureza já oferece para você, ela já madura e no ponto certo. Então aqui nesse espaço, esses pés de saboneteira nós plantamos há 6 anos atrás, então com 4 anos ele começou a produzir, é a segunda carga deles esse ano. E como eu trabalho com artesanato desde os anos 2000, então nós adquirimos uma área de terra e começamos a plantar. E não plantamos somente a saboneteira, que é essa daqui que já está produzindo. A gente tem ali um pé de pinho cuiabano, aquele mais alto, aquele com florzinha ali, o pé de leucênia, que também é muito utilizado na bijuteria, na biojoia. E aqui atrás nós temos os pés de jatobá. Então nós procuramos fazer a preservação ambiental para ter as árvores na propriedade e também que nós possamos estar coletando aqui sem adquirir de outros lugares, porque antes nós adquirimos de outras regiões e a produção era grande de biojoia, então nós também adquirimos de outra região e não tinha uma área rural. E uma das primeiras coisas que nós pensamos foi plantar essas árvores na nossa propriedade para poder estar colhendo, produzindo e confeccionando as biojoias. Então é isso, então nós vamos fazer a coleta agora desses frutos que caíram aqui no chão, ó. Nós vamos coletar já assim, já começamos a coletar alguns aqui anteriormente, então, olha aqui ó, no meio do mato aqui ó, a gente pode encontrar, se vocês olharem para cima, ele vai mostrar para vocês aí em cima o quanto de cachinho que tem, então ele tá caindo, ó. Então aqui nós vamos fazer a coleta, depois nós vamos colher, descascar, lavar, depois vamos fazer a seleção, furar, vamos selecionar as sementes, depois furar e aí sim montar as nossas peças. Então nessa videoaula nós vamos trabalhar vamos confeccionar peças de brinco, colar e pulseira, para vocês verem a maravilha disso que nós estamos colhendo aqui, essas sementes que nós estamos colhendo aqui agora, a maravilha que vai ser as nossas biojoias depois de pronto. Então pessoal, hoje, agora nesse momento nós vamos estar descascando a saboneteira. Ela pode ser descascada assim, ó, com o auxílio de uma faquinha, você pode estar descascando ela, tá? E também, isso aqui porque choveu o dia da colheita que nós fizemos aqui, então tinha chovido, ela tá meio úmida a casca. Mas vocês podem também coletar, ó, tá até saindo a espuma dela aqui, ó. Vocês podem também coletar ela e deixar em cima de uma lona, de um pano por vários dias, que ela vai acabar de secar. Aí vocês podem também descascar ela pisando. Vocês podem ir pisando em cima dela, que essa casquinha ela estoura. As pessoas que transportavam gado com cavalo de uma região para outra, eles paravam na beirada dos rios e lavavam o lombo do cavalo ali com essa saboneteiras. Então eles já tinham conhecimento na beirada do rio onde encontra essas árvores, então utilizavam assim nas paradas. Passar pelo menos umas 3, 4 águas.
Ó, vai jogando água, ó, e ela vai espumando. Então é bom lavar por umas 3, 4 águas. Não coloco nenhum tipo de outro material para estar lavando, é só deixar ali soltando. Só deixar ali soltando. Então ali eu já tenho mais um tanto, já descasquei. Tô lavando essa daqui para mostrar para vocês, ó. Essa aqui é a segunda água, ó como ela espuma, ó. E só esse pouquinho de semente. Vocês imaginaram tanto que a outra que eu descasquei, a quantidade de água de sabão que saiu. Ó. Aí ela vai diminuindo o sabão, ó. E ela é bastante demorada assim para ir descascando, porque tem que descascar uma por uma, né? Então eu até adiantei, descasquei um pouco mais e já vou mostrar para vocês agora que eu vou lavar. Vou colocar todas no sol junto, para vocês poderem ver os próximos passos da nossa videoaula. Depois que a gente lavou lá, a gente com o auxílio de um pano, você vai secando ela aqui. Você vai enxugando ela aqui um pouco com um pano para não ir lá pro sol com muita água para demorar para secar. Então vocês fazem a secagem, nós já tínhamos um pouco mais dela descascada, tá? Aí vocês fazem a secagem dela com um pano e aí a gente vai levar ela pro sol. Aí no sol, vocês vão deixar aproximadamente uns 2 dias, mas não pegando o sol da tarde, tá? Não colocando, deixando pegar o sol, desculpa, não pegando o sol do meio-dia. Vocês deixam ela no sol, assim, pegando o sol da parte da manhã e da parte da tarde. Porque se ela pegar o sol do meio-dia, como ela está madura, ela está secando a hemácia de dentro, ela pode acontecer de rachar. Então eu sempre deixo pegando aí uns 2 dias de sol, mas nem sempre nesse período. Até as 10 horas da manhã e depois a partir das 3h30, 4 horas eu coloco. Porque na nossa região, aqui é muito bom de sol. Esse é um dos procedimentos para secagem da semente. Então agora nós vamos colocar ela aqui para secar e vamos fazer o procedimento desses 2 dias recolhendo todo dia, nesses horários do sol quente. E aí depois nós vamos levar para a máquina para fazer o polimento. Aqui ela já tem um pouco de brilho porque acabou de ser lavada. Então hoje nós vamos mostrar para vocês aqui, depois da semente já lavada e secada, nós vamos mostrar para vocês. Essa aqui é uma máquina que eu mesma desenvolvi junto com um amigo meu e alguns torneiros na cidade. Essa máquina a gente tem utilizado para dar o polimento nas sementes, igual essa daqui que precisa de um polimento, pro lado de fora dela, né, claro, para dar esse brilho melhor. Então, essa máquina foi desenvolvida com todas as peças assim de reciclagem, reaproveitamento. Eu já tinha visto um modelo parecido com essa máquina, com essa eficiência, máquina pronta para comprar, e lá nos anos 2000, ela ficava um valor muito alto. Então, vendo esse modelo, a gente foi fazendo as adaptações até que chegou nesse modelo aqui, bem caseiro mesmo. E que tem me sustentado muito e me ajudado muito na produção das biojoias. Então é nessa máquina que a gente faz todo o procedimento, daquelas que precisam lixar, polir, até chegar na parte de acabamento das sementes que vocês vão ver nos vídeos depois. E aí agora eu vou colocar a semente aqui e nós vamos deixar aproximadamente uns 15 minutos fazendo esse polimento e vocês vão ver o resultado. E daí durante o período que ela estiver rolando aqui a semente, eu vou tá pingando algumas gotas desse óleo aqui, ó. Esse aqui é um óleo capilar, ó, de semente de uva, que a gente tem sempre usado. Aí eu compro esse óleo de uva, coloco uns sementinhas de cravo dentro do óleo e deixo guardado, tanto para usar nas biojoias que eu estou fazendo e também nas minhas biojoias que eu estou sempre usando. Olha aí, ó. Olha que beleza que ficou depois disso.
de colhida e polida, ó. Aí aqui, ó, ela tem, a saboneteira, ela tem um sinalzinho dela. Ela fica solta dentro daquele cachinho lá, ó, mas ela tem um sinalzinho aqui, ó, um risquinho. E aí na hora que a gente for furar, ó, ela só tem desse lado, ó. Então na hora que a gente for furar lá na máquina, a gente tá bom sempre estar observando esse sinalzinho aí, ó, para furar. Você furando bem no meio dele, vai ficar um buraco bem certinho para você montar a sua biojoia. Agora nós vamos fazer a seleção das sementes. Eu sempre procuro trabalhar com um pano branco em cima da mesa, pode ser em cima da sua mesa, ou se a mesa já tiver uma toalha assim, o lugar, o espaço onde você vai trabalhar. Utiliza sempre um pano branco, que daí fica mais fácil para você, o destaque da semente. Então aí, agora como a gente faz a seleção? Para você ter uma peça bem padrão e bonita, você tem que fazer uma seleção das sementes. O porquê disso? O porquê, cada semente, ela vem, ó, uma é diferente da outra, olha. Não existe semente feia ou semente que não dá para você montar a sua biojoia. Todas as sementes, ela vem com a sua perfeição da natureza. Olha como essa aqui tem um biquinho assim, ó. Outras maiores, outras menores. Então, o que nós vamos fazer? Para você ter uma biojoia padrão, então você procura, por exemplo, você vai começar a trabalhar com as saboneteiras assim, ó, ou qualquer tipo de semente, de um tamanho maiores, ó. Aqui mesmo vocês já podem observar. A gente, como já tem bastante costume, então você tem tudo quanto é vários tamanhos. Então, você vai pegar, procurar selecionar as maiores, quando você quer fazer tudo num tamanho, você vai selecionar assim. Aí depois você procura aquela parte dela lá que tem um sinalzinho e você vai colocando todos eles assim, ó, deitado nesse assim, que você vai encontrando um tamanho padrão. Porque se você colocar, seja no colar, ou seja numa pulseira, ou até mesmo no brinco, as sementes com tamanhos diferentes, todas juntas, o que vai acontecer? A montagem da sua peça, ela não vai ficar perfeita no final. Então, você vai querer fazer, depois você pode trabalhar com elas menores, ó. Então, você vai encontrando, com o tempo, conforme você vai trabalhando, você vai encontrando a forma exata de trabalhar e selecionar as sementes. Aí, após a gente já ter feito o processo anteriormente com a saboneteira, eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre as sementes que eu utilizo para fazer as biojoias. Então, nós temos aqui vários tipos de sementes. Então, as sementes são classificadas como uma das sementes das leguminosas. Temos também outras sementes das leguminosas. O que são leguminosas? São essas sementes que têm essas hemácias dentro, que conforme a gente vai furar depois e mostrar para vocês, vocês vão ver que ela vai soltar aquela massa que tem dentro. Então, classificamos como uma das sementes da leguminosa igual a saboneteira. Aí nós temos aqui o jatobá, o olho de boi, o feijão branco ou feijão de porco, a flamboyant, o tento ou o olho de cabra ou mulungu, ou depende de cada região. Temos aqui o pinho cuiabano, igual eu mostrei lá em cima, a árvore que nós temos plantada lá em cima. Então essas aqui são classificadas, uma das poucas, né, da leguminosa. Igual temos nesse aqui, ó, o tento carolina ou o falso pau-brasil. Então essas são as sementes que tem essas hemácias dentro. E também eu trabalho com outros tipos de semente, igual essas são sementes de açaí. Essa semente de açaí limpa, tingida e feito polimento aqui. E essa aqui é natural, tá? Quando ela tá assim branca, esse aqui é o tom dela já amarelado, que ela já tem mais um ano de colhido. Mas aqui, quando ela acaba a colheita que a gente limpa, ela é bem branquinha. Então, essa aqui tá natural. E essas outras foram feito todo o processo de tingimento aqui também beneficiado naquela máquina que eu mostrei no vídeo anterior. Trabalhamos também com sementes que vocês podem estar aí aproveitando na casa de vocês, lógico, se vocês tiverem como lixar, tiver a máquina, mas também pode ser feito manualmente, lixado, mas aí teria que ser uma por uma. Isso aqui são sementes de pêssego que são reaproveitadas. Essa aqui são as sementes de buriti, que é encontrado na nossa região. Essas são sementes da paxiúba, semente que é mais da Amazônia, né? E também é beneficiada aqui. E temos também essa linda aqui, essa maravilhosa aqui, é a jarina. Isso aqui também é um coco.
Então, ela aqui tá natural, sem tingimento, só feita a limpeza e o beneficiamento. Então, essa é a jarina, que a gente chama do marfim branco aí da Amazônia. Então, essa também foi feito, trazido bruto e feita a limpeza aqui. Tem aqui para mostrar para vocês também o baru ou cumbaru, depende de cada região que conhece, também colhida e feito todo o beneficiamento, limpeza e beneficiamento aqui. E essa aqui é uma novidade para muitos artesãos. Essas são sementes de azeitona. Então, conforme a gente vai consumindo as azeitonas, a gente vai guardando os caroços e depois ela passa pelo processo também de ser beneficiada aqui e nós utilizamos. Então, ela pode ser furada assim de comprido ou de várias formas na qual cada um vai montar a sua bijuteria. Hoje vai ser o nosso dia de furar as sementes. Então, nós já lavamos, já polimos lá, colhemos, lavamos, polimos lá na máquina e hoje vai ser o dia de furar. Para furar as sementes de saboneteiras e as outras sementes que eu trabalho, eu uso aqui esse motor, a suspensão. É sempre bom utilizar um alicate para segurar as sementes, para não correr o risco de machucar o dedo. Então, nem todas as sementes a gente consegue segurar na mão. Então, seria muito bom estar usando para segurança esse... Então, ao terminar de furar as quantidades de semente que eu vou utilizar, eu sempre costumo pegar as sementes e coloco novamente mais um pouquinho do óleo para tirar todos os pozinhos da semente. E aí ela vai hidratando, aproveitando e já hidratando a semente. Então, agora eu vou falar para vocês sobre o material que nós vamos utilizar. Então, uma das primeiras peças que nós vamos fazer, que eu vou estar explicando para vocês, é fazer os brincos, aqueles brincos com aquele anzol. E nós vamos estar utilizando o fio encerado para fazer o brinco. Então, nós vamos fazer 2 modelos de brinco, vamos estar utilizando a saboneteira e o pau-brasil. Nós vamos estar utilizando a saboneteira e o pau-brasil para estar fazendo a primeira peça. E depois nós vamos estar utilizando saboneteira e açaí. Então, esse aqui é o fio encerado que nós vamos estar trabalhando. Eu procuro trabalhar com o auxílio de 3 alicates diferentes, tesoura, agulha e um isqueiro para fazendo para queimar e fazer o acabamento da peça. Então, nós vamos fazer o brinco, um par de brinco. Então, já tenho uma aqui pronto e vou mostrar para vocês como nós vamos fazer o brinco e como se faz. Pega esse fio encerado, mede 25 centímetros, mede-se em média 25 centímetros de fio. Corta. Aí junta-se as 2 pontas. Já fiz um ali para deixar para vocês verem ele pronto. Com o auxílio do alicate, eu sempre procuro usar o nozinho aqui. Essa semente já foi furada. Para passar esse fio duplo, eu sempre furo na broca número 2, tá? Então, existe vários números de broca. Esse daqui tá furado com a broca número 2, passa com facilidade. Esse aqui, que é o Tento Carolina, que nós já furamos ali, foi furado com a broca número 1. Então, é para utilizar por uma perninha de fio. E esses mesmos modelos de brinco, feito com a semente, vocês podem estar fazendo com miçanga, pedraria, vai dar criatividade. Mas o bom é que cada um comece a fazer com as suas sementes aí na sua casa e faça todo o procedimento de lavagem, armazenamento, tomando todos os cuidados. Ó, para saber, o primeiro você pode fazer até mais ou menos a olho, né? Aí depois o segundo, vocês vêm e colocam próximo aqui, ó, para saber se vai estar na medida, aproximadamente.
E aí dá um nozinho, volta de novo fazer a conferência, ó. Ficou mais alto. Então, com o auxílio do dedo, da unha, vocês vão trazendo até que fique no nível. Se ver que não vai dar, só puxando não vai dar o nível, não vai dar a mesma medida, aí vocês pegam uma agulha e com o auxílio da agulha, vocês podem correr no nó, cuidando para não desfiar o fio, tá? Deixa eu dar uma outra saboneteira aqui. Não vou apertar muito o nó pra gente conferir se tá na mesma medida pra poder fazer ó. Agora, nós vamos cortar a ponta do fio e queimar. Agora nós vamos pegar esse anzol que vocês vão comprar na casa aí de aviamento, lojas que vendem acessório para fazer bijuteria, biojoia. Aí vocês vão comprar e montar. Com o auxílio desse alicate, eu vou fechar. E aí, tá pronto o nosso par de brinco de saboneteira com tento Carolina ou falso pau-brasil. Agora nós vamos fazer um outro par de brinco com saboneteira e açaí. Esse açaí também chegou bruto da roça, onde as pessoas despolpam. Ele chegou bruto e foi feito todo o processo de beneficiamento aqui e o tingimento. Então nós vamos cortar novamente esse brinco que eu vou explicar para vocês. Nós vamos fazer ele diferente, com 3 perninhas, ó. Essa técnica é um pouco mais diferente, ó, com 3 perninhas. Então, eu fiz o primeiro e vou mostrar para vocês o desenvolvimento, como eu faço para acrescentar essa terceira perninha aqui do fio. Então, vocês vão cortar novamente 25 centímetros de fio. E mais um fio, aproximadamente de 19 centímetros. Ele vai ficar um pouco maior, mas é que pra depois a gente, na hora vai sobrar um pouco dele a mais. Então, a gente vai fazer da mesma forma do outro. Vamos dar um nó aqui em cima. Com o auxílio do alicate, vocês vão conferir e apertar esse nó, tá? Para ele não correr depois. E aí, passa os 2 fios por dentro da semente. Aí, vamos dar um nó. Só que daí, vamos dar a laçada do nó e vamos acrescentar esse novo fio aqui, ó. Deixar ele passando pra cima da semente e vamos fazer isso aqui, ó. O nó, coloquei esse fio ali em cima. Eu vou apertar bem essas 2 pernas. E aí, eu encaixei esse fio aqui. O que que vai segurar esse fio aqui? O que vai segurar vai ser isso aqui, ó. Que eu vou queimar. E é bom procurar fazer bem feito esse acabamento, ó. Aí, agora ele segurou. Viu que essa perna aqui, essa terceira perna ficou maior, ó. Eu posso puxar ela. Ela tá firme, ó. E aí, agora, nós vamos desenvolver a nossa, ó. A terceira perna do meio, a do meio vai ser a menor. Que nós vamos colocar a saboneteira. Ela pode ter soltado a hemácia do meio. Boa. Por isso que é bom vocês estarem sempre aí em mãos, uma agulha grossa, igual essa assim, para vocês estarem, olha ali,
Então, a primeira peça, vocês podem usar a criatividade aí, utilizar os tamanhos dos fios que vocês quiserem, o tamanho que vocês quiserem. Mas aí depois, a segunda peça, por isso que eu deixei para fazer a segunda peça explicando para vocês observarem sempre a altura dos fios, para não ficar assim, para ficar bem parecido os tamanhos dos fios. E se sair aqui do meio, ó, tem esse cor-de-rosa e esse begezinho aqui. Esse begezinho é o tamanho dele. Vocês viram aqui? Eu sempre procuro, eu gosto de trabalhar usando um avental, porque é justamente esse tipo de coisa que aconteceu aqui agora. Às vezes a gente tá trabalhando com a semente, ela escapa da mão, vai cair. Então, não sei se vocês observaram. É sempre bom a gente trabalhar com um avental, uma que não cai o pozinho na roupa da gente, e outra que por um acaso cair alguma semente, a gente pode, se cair no colo, o avental também já ajuda, né? E não corre o risco de estar. Então, a hora que a gente para de trabalhar aqui, só é levantar e tirar o avental e... Isso. E aí... Esses fios de fio encerado, muitas das vezes a gente... É bom se vocês verem que ele começa a ter um grau de dificuldade para passar na semente, vocês podem cortar com a tesoura, tá? Corta ele em ponto V, assim, a pontinha dele, que daí facilita para ultrapassar. Olha aí, ó. A medida, aproximadamente, vamos segurar aqui onde você mediu lá, você segura o dedo, e aí faz o nó, não aperta no primeiro momento, para verificar se você vai subir ele um pouquinho para cima com o auxílio da mão ou se você vai precisar descer. Fez isso, vamos fazer o mesmo procedimento. Então, assim, a quantidade de pernas que você vai colocar no brinco para baixo, depois da peça que você colocou em cima para auxiliar, aí vai depender de você. Usando a sua criatividade, você pode colocar 2, 3, na mesma forma que a gente fez aqui. Encaixando ali dentro do nó, essa peça, fazendo, ó, queimando e fazendo um bom acabamento. Vamos pegar o alicate e vamos colocar abre aqui, para encaixar. Encaixou, fecha novamente. E aí, tá pronto mais um par de brinco aqui. Confeccionar a pulseira. Essa pulseira que nós vamos confeccionar de saboneteira é uma pulseira de macramê. Essa pulseira de macramê nós vamos estar desenvolvendo em 2 tamanhos. Nós vamos fazer ela de 2 fios, em primeiro lugar, em uma, e depois eu vou explicar para vocês como vocês podem aumentar. Então a de 2 fios ela vai ficar estreita, né? Um pouco mais estreita, e depois eu vou explicar a técnica que vocês podem aumentar. E daí vocês podem ir aumentando e fazer do tamanho que vocês quiserem. Mas na nossa videoaula, nós vamos fazer ela em 2 modelos, onde eu vou estar explicando para vocês. Esse aqui é o fio de silicone. Eu sempre procuro trabalhar com o fio de silicone 0,7, tá? Então, antes de vocês cortarem o fio, vocês dão sempre uma esticadinha assim, ó, para ele dar uma laceada, porque senão, quando vocês montarem a peça e vocês começarem a usar, ou seu cliente começar a usar, ele pode ir esticando e essa peça vai começar a ficar largo o silicone. Então vai apresentar depois de algum tempo algum tipo de defeito na peça. Então vocês dá essa esticadinha antes, tá? De começar a fazer a peça. E depois no decorrer da peça vocês vão estar vendo que a gente vai dar sempre dando uma esticada ainda. Vocês vão medir 35 centímetros. Então, na verdade, o primeiro tamanho. Aí vocês vão dobrar o tamanho e vai ficar 70 centímetros de fio de silicone. Fazendo isso, nós vamos colocar, com o auxílio de uma madeira, que eu sempre tenho essa madeira, faz muito tempo que eu tenho ela para mim estar trabalhando. Ou vocês podem fazer na casa de vocês com qualquer pedacinho de madeira. E aí, nós vamos começar a fazer a nossa peça. Em primeiro lugar, vocês vão colocar
3 sementes, aqui elas já estão selecionadas, igual anteriormente, então por isso que eu agora já só vou fazer a montagem, não vou mais selecionar tamanho, tá? Então nós vamos trabalhar só com a montagem. Inicialmente vocês vão colocar 3 sementes. Colocou 3 sementes, acha aqui a medida do fio, junta-se as duas pontas, com o auxílio daquele preguinho lá. A gente agora vai pegar mais uma semente. Então eu chamo essa pulseira de macramê. Deu o nome dela de macramê. Aí vocês vão passou uma perna pro lado de cá. Aí vocês vão passar outra perna aqui por dentro, ó, da semente. Lembrando também que essa semente foi furada com a broca número 2. Ó lá. Aí agora, ó, forma-se primeiro uma primeira cruzinha assim, ó. Aí agora a gente vai repetir o processo. Antes a gente colocou 3 e fez isso aí. Então agora a gente vai repetir o processo dela assim, ó. E vamos até no final da peça fazendo isso. Coloca uma nessa perninha do fio. Coloca a outra do outro lado. E repete aquele mesmo processo da primeira ali, ó. Passa um fio pra cá. E passa o outro fio pra cá, ó. Dentro da semente. Então, por isso que ela deve ser furada com a broca número 2. Que daí os fios tem como estar passando, ó. E aí, nós vamos repetir esse processo até o final. As pulseiras, geralmente, nós fazemos ela aqui para as brasileiras, principalmente, em média de 19, 20, 18, 19 e 20. É o tamanho das pulseiras depois de pronta, os centímetros. Para a americana, é em média de 16 a 18 centímetros. Eu falo para vocês, para as americanas, porque eu já confeccionei muitas peças e mandando para elas lá. Então, eu tinha uma cliente que ela sempre ligava e pedia as peças, mas já mandando as medidas. Vou medir para vocês verem. Das mulheres lá. Ó, tá com 19. Só igual eu falei, que depois que nós fomos montando a peça, além daquela esticadinha que eu dei no silicone, a gente precisa estar esticando um pouco mais. Então agora eu vou estar esticando, puxando assim, ó, pra dar uma esticada, porque senão ela vai, ó, nem por exemplo assim, se deixa assim normal, quando começa a usar, começou a usar, daí um dia tá tudo frouxo, fica tudo mole assim. Então agora nós vamos esticar um pouco mais o silicone. Lembrando sempre que o nosso objetivo aqui é realmente trabalhar com a semente que você possa encontrar, fazendo um tratamento nela, lavagem, armazenamento e tendo os maquinários para furar. Mas se no caso você não estiver aí na sua casa a semente, nem condições de trabalhar com a semente, você pode também estar comprando miçanga e usando as mesmas técnicas. Olha aí, ó, 19 centímetros, ó. Então eu vou fechar essa pulseira com 19 centímetros. Eu vou explicar pra vocês agora como vou apertar mais um pouquinho o silicone, esticar mais um pouco. Cuidado, tem que ser com muito cuidado isso aqui, pra não quebrar, porque o silicone corre o risco de quebrar também, tá? Ele estica bastante, não deixa esticar demais, ó, tá vendo que ele ainda tem flexibilidade? É isso aqui que a gente precisa deixar. Porque se você começar a apertar demais, quando a pessoa for colocar no braço também, na primeiras vezes que a pessoa começar a usar, a peça dela vai estourar. Às vezes vão falar, mas olha, sobrou demais silicone. Não é que sobrou demais. Precisamos desse silicone que haja uma sobra. Você pode até cortar um pouco menor. Só que a gente precisa de uma sobra na hora de amarrar. Caso chegue que arrebentar o silicone, você tem chance de voltar a... E aí você tem a possibilidade e a chance de tentar recuperar a sua peça, dependendo do lado onde o elástico quebrar, o silicone arrebentar. Então agora nós vamos fazer o acabamento. Vocês viram aqui que eu comecei com uma semente, né, colocando as 3 sementes de uma vez, mas ficou assim, ó. E aqui ela terminou aberta, então agora aqui vai ser um encaixe, ó. Essas duas que estão abertas com essa aqui, então nós vamos encaixar. Como nós vamos encaixar? Passando um fio, segura aqui, ó, pega um dos fios de silicone, passa por dentro, como nós estávamos passando as outras, passa por dentro, puxa para o outro lado, ó. Passei ali, vou puxar aqui agora, porque eu tava vindo com ela daqui pra lá. Vou passar, passei lá dentro, ó. E agora nós vamos amarrar aqui nesse canto, ó. Nós vamos fazer o acabamento da pulseira amarrando aqui nesse canto.
Aí vocês podem dar, só que aqui, ó, na hora de amarrar esse nó, tem que tomar muito cuidado pro silicone não quebrar, mas tem que ser bem apertado, porque senão ele desamarra com facilidade, tá? O silicone, ele corre o risco de desamarrar com facilidade, então vocês seguram e apertam bem, para ir os primeiros nós, ó, ele querendo desamarrar, tá vendo? Então, por isso que o silicone tem que estar bem apertado, ó. Tá vendo que agora eu vou dar o último nó aqui, ó. Dei 3 nó, 4 nó agora, ó. Aí agora eu não corro o risco dele soltar. Nós vamos cortar aqui. E aí eu vou explicar pra vocês. Ó, aqui tá a nossa pulseira de macramê com 2 fios. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, a pulseira de macramê com 2 fios. Essa é a medida que eu utilizo pro meu braço. Vocês podem pegar no paninho assim, ó. Colocar um pouquinho de óleo e passar. Antes de vocês fazerem, embalar para mandar para o cliente. E também, se não tiver o paninho na hora, pode pegar lá o óleo de corpo e coloca na mão e faz isso aqui, ó. E aí, vocês definam como vocês querem fazer a sua embalagem. Essa foi uma forma que eu encontrei. E aí, eu tenho desenvolvido aqui essas... Olha que lindo. Aí agora para presente de Natal, Ano Novo, para quem vai viajar e quiser presentear uma amiga, uma peça dessa. Ó, isso aqui são os pedacinhos de fio que sobrou lá na nossa finalização das peças. E aí... aí, o nosso trabalho. Uma das dicas também que é muito importante, vocês usarem a criatividade e desenvolver a sua própria embalagem para o seu artesanato, a sua bijuteria, seja ela de semente, de coco ou de miçanga, como você está fazendo. Esse foi um modelo que eu desenvolvi para minhas biojoias para entregar para os clientes, o modelo da minha embalagem. E também uma dica muito importante, as biojoias confeccionadas de sementes, o importante é não molhar, ela não ter contato com a água. Vocês devem ter que fazer observação para o seu cliente. E se a pessoa estiver usando pelo menos cada 15 dias a peça, o próprio óleo que sai da pele, ela vai estar sendo hidratada. Se você adquirir uma biojoia de semente e não for estar utilizando, então o bom seria pelo menos uma vez por mês você pegar aí na sua casa um óleo de corpo ou esse óleo de uva, um tipo de óleo hidratante para corpo, e você está passando na sua peça, porque aí ela vai estar dando cada dia mais um brilho, vai estar mantendo a oleosidade e vai deixar ela não ressecar a semente por dentro. Igual vocês já viram eu furando ali, ela solta aquela hemácia, porque elas são da semente da leguminosa. E com o passar do tempo, não é porque a semente não é tratada, não é lavada, não é bem armazenada, mas com o passar do tempo ela começa a ressecar por dentro, onde aparece aqueles pequenos, os carunchos, e aí a peça vai estragando. Então, se você manter a sua peça sempre hidratada, usando, não vai acontecer isso. E se você também fazer pelo menos uma vez por mês essa hidratação com óleo, a durabilidade da sua peça é de muitos anos. Eu tenho peça aí que eu fiz há muitos anos atrás e elas ainda estão em perfeito estado. Então, finalizando a nossa videoaula, eu tenho aqui na minha mão um colar feito de semente de açaí. Esse é um colar comprido que você pode estar utilizando com 2 ou 3 voltas, né? Aí depende da sua criatividade a hora que você vai colocar o seu colar. Então, esse é um colar feito de açaí. Temos aqui algumas peças, que são aqui os chaveiros da semente olho de boi com açaí. Esse aqui é o buriti e madeiras. Esse aqui é uma casca de coco, do coco verde quando a gente toma água. Então foi feito aqui também com uma semente de pêssego. Então algo que ia pro lixo, nós transformamos em uma biojoia. Aí os brincos, o colar de saboneteira com as peças de coco e também com o osso, feito de osso, igual eu já expliquei na aula, um pouco anteriormente. E temos aqui essa belezura também desse chaveiro, que ele foi confeccionado com a vértebra de peixe, que a gente tem colocado nas bijuterias e também nos chaveiros. Isso aqui é da vértebra de um peixe.
Isso aqui foi um peixinho cortado de uma cabaça. E aqui nós temos aqui esse maravilhoso anel que é feito também da escama de peixe. Então vocês podem estar utilizando uma grande variedade de materiais para estar transformando em lindas biojoias e estar aí aumentando a sua renda. Espero que vocês todos tenham gostado da nossa videoaula e agradecer mais uma vez à nossa Secretaria de Cultura e Turismo do nosso município